galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Meu parceiro, minha companheira, se liga que hoje o assunto é especial. Nós estamos trabalhando um módulo de interpretação textual, beleza. Todo mundo sabe que é difícil quando o aluno está um tanto quanto afastado da época da escola, do processo do estudo. Ele fica com dificuldade, ele tem medo. Então, o que a gente vai fazer nesse módulo? Nós vamos dar dicas fundamentais. Então, lembra quando você fez possivelmente uma aula de redação lá na escola ou no pré-vestibular, que tinham assim os mandamentos da redação? Na verdade, eram dicas pontuais. Às vezes até os professores brincavam e diziam que eram os 10 mandamentos da redação. Então, hoje nós vamos fazer o mandamento da interpretação. Então, são os mandamentos da interpretação. Se você seguir tudinho, com certeza, a prova de qualquer concurso público vai ser fichinha para você. Só que é o seguinte, meu parceiro, é o que eu sempre digo, depende mais de você do que de mim. Então, se você correr atrás, com certeza vai dar certo. Se você achar que vai cair do céu, aí nada feito, tranquilo? Então vamos lá, vamos começar a brincar. Olha aqui a aula de hoje. Dicas para analisar, compreender e interpretar textos. Você já sabe que compreender e interpretar são coisas distintas, mas que no final das contas, o texto é sempre o objeto, é sempre a base para tudo. Então vamos iniciar a aula. Hoje vai ser um estudo dirigido, são dicas, um bate-papo, algo super tranquilo. Não precisa se preocupar, porque esse material vai ficar contigo e você vai fazer a leitura disso quantas vezes você precisar para poder tirar onda no dia da prova, tranquilo? Então vamos lá, ó. É comum encontrarmos alunos se queixando de que não sabem interpretar textos. É o que mais acontece. Muitos têm aversão a exercícios nessa categoria. Acham monótono, sem graça e outras vezes dizem: cada um tem o seu próprio entendimento do texto ou cada um interpreta a sua maneira. No texto literário, essa ideia tem algum fundamento, tendo em vista a linguagem conotativa, os símbolos criados, mas em textos não literários, isso é um equívoco. Diante desse problema, seguem algumas dicas. Então vamos lá. Você não está estudando, pelo menos agora, para poder fazer um vestibular em que você vai encarar uma prova de literatura brasileira. Você está encarando uma prova de concurso público, em que os textos são exclusivamente não literários. Agora, pode ser que aconteça de aparecer um texto literário, mas que não vai exigir que você realmente domine aquilo a fundo. É claro que o conhecimento de mundo vai fazer toda a diferença. Então, quanto mais eu sei, mais fácil fica para poder interpretar as coisas. Então, ó, quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. Quando o texto é literário, há muita subjetividade, dependendo da escola literária. Então, realmente, você teria de estudar muito mais a fundo o plano teórico para poder dominar aquilo. Agora, fugindo dessa alçada, o processo fica mais fácil. Então, a gente vai começar a bater em cima dos mandamentos, tá? Então, vem aqui comigo, ó. Primeiro, crie o hábito da leitura e o gosto por ela. Quando nós passamos a gostar de algo, compreendemos melhor seu funcionamento. Nesse caso, as palavras tornam-se familiares a nós mesmos. Não se deixe levar pela falsa impressão de que ler não faz diferença. Também não se intimide caso alguém diga que você lê porcaria. Leia tudo que tenha vontade, pois com o tempo você se tornará mais seleto e perceberá que algumas leituras foram superficiais e, às vezes, até ridículas. Porém, elas foram o ponto de partida e o estímulo para se chegar a uma leitura mais refinada. Existe tempo para cada tempo.
de nossas vidas. Não fique chateado com comentários desagradáveis. Então se liga só, meu parceiro. Eu trabalhei, já tem um tempinho, já estou há muito tempo nessa batida, com crianças. Já trabalhei em escolas. E na época, eu peguei muitos alunos que tinham dificuldade no processo da leitura. Aí o que fazer? Porque eu não pegava a fase de alfabetização. Eu já pegava o menino, a menina, na época do ensino fundamental. E às vezes até no ensino médio o menino tinha a mesma dificuldade. Aí eu penso, caramba, o que fazer com um aluno que deveria já ter sido alfabetizado e ter um processo de leitura e de compreensão desse texto bem alto e que, na verdade, os alunos, muitas das vezes, acabavam se tornando até analfabetos funcionais. Eles liam, mas não compreendiam e, às vezes, sequer conseguiam ler. O que fazer para transformar a vida desse aluno? Exatamente a dica que está aqui. O camarada não precisa ler o que eu gosto. Eu não podia chegar para um menino de 11, 12, 13 anos e falar para ele ler Machado de Assis, para ler Guimarães Rosa, para pegar um texto da Clarice Lispector. Eu não podia fazer isso. Então vamos pegar as crônicas de grandes escritores, vamos pegar a Folha online, vou colocar o cara para ler Veríssimo, vou colocar o cara para ler Chechel, vou colocar o cara para ler Arthur da Távola. Não posso fazer um negócio desse, meu companheiro. O que eu fazia na época? Eu pegava coisas que eles gostavam. Meu parceiro, minha companheira, do que vocês gostam? Eu gosto de futebol. Então nós pegávamos textos voltados para o meio do futebol. Professor, eu gosto de novela, eu gosto de moda. Então vamos ler textos sobre novela, vamos ler textos sobre moda. Professor, eu tenho interesse de ler um jornal, mas eu tenho dificuldade com o Dia, eu tenho dificuldade com o Globo. Não tem problema. A gente pegava o Meia Hora, pegava o Expresso, são jornais aqui do Rio de Janeiro que custam, são baratinhos. O próprio nome já diz, Meia Hora, Expresso, é para você pegar e fazer a leitura dentro do metrô, dentro do ônibus. É uma leitura mais simples, porque atinge o povão. Então é o seguinte, o que importa é começar a ler. Não importa o quê. E depois, com o tempo, o teu conhecimento vai ampliando e você vai, na verdade, se exigindo e exigindo textos melhores. Porque você vai atingir novos mundos, novos patamares. Aquela leitura que você fazia já não vai mais ser o suficiente, então você vai querer coisas maiores. É óbvio que de vez em quando algumas pessoas vão olhar e vão falar assim, você lê isso daí, isso daí é um texto porcaria. Isso é uma mente desgraçada, que está querendo te derrubar, é uma mente pequena, não dê ouvidos para ele. Leia cada vez mais e tome gosto pela coisa, porque não tem como você fazer uma boa prova de interpretação. Professor, eu quero fazer uma boa prova de interpretação. Você lê? Não. Então não adianta de nada. Você tem de ler. Eu quero ficar forte. Você malha? Não. Então como é que você vai ficar forte? Então não adianta de nada. Eu, por exemplo, não quero ficar forte, porque com essa carcaça aqui de pombo não tem como. Então olha só, gente. Leia cada vez mais, tá? Torne isso um hábito. Segundo mandamento aqui, seja curioso e investigue as palavras que circulam em seu meio. Então, presta bem atenção. Pega a palavra do texto escrito. Não sabe o que aquilo significa? Sublinha, envolva e vá ao dicionário. Mas não precisa ser apenas do texto escrito. Seja curioso com qualquer coisa. É a palavra que circula em seu meio. Então, por exemplo, você está no trabalho, ou então você vai à igreja. Sempre tem alguém que estuda. E que estuda muito, muitas das vezes. Essa palavra tem um vocabulário, essa pessoa tem um vocabulário mais extenso, talvez. E de vez em quando ela vai soltar uma palavrinha que você vai falar, opa,
Que palavra é essa? Nunca ouvi. E aí o que você vai fazer? Tem de ser curioso, tem de ir ao dicionário. O dicionário é importantíssimo. Você não é obrigado a saber todas as palavras. Eu não sou obrigado a saber todas as palavras. O Bechara não é obrigado a saber todas as palavras. Mas eu tenho curiosidade. E você também tem de ter curiosidade. Porque quanto mais curioso, mais você aprende. Por que uma criança aprende? Porque ela é curiosa, ela pergunta, ela busca. Você tem muito mais facilidade que uma criança, porque você não precisa ficar perguntando. Será que se aparecer uma palavra que você nunca viu na vida, você precisa entrar em contato comigo? Ah, eu vou entrar em contato com o Sidney Martins porque ele vai me responder. Caramba, tem dicionário, tem internet. Hoje em dia todo mundo tem um celular bacaninha que mexe aí, touchscreen, e que você pode procurar lá no Google. Meu companheiro, só depende de você, mas tem de ser curioso, tá? Então vem aqui comigo agora, ó. Olha o terceiro mandamento. Aumente seu vocabulário e sua cultura. Além da leitura, um bom exercício para ampliar o léxico e fazer palavras cruzadas. Então, olha só. Você vai sempre trabalhar a mente. Aquela palavra cruzada, aquela que tem no jornal mesmo, em revistas, aquilo dali vai ampliando o teu exercício. Porque você vai pensar, você vai raciocinar. E não precisa ser só um exercíciozinho de palavra cruzada. É bom, mas você pode fazer uma bateria. Você tem sites que disponibilizam questões gratuitas. O próprio Google, vou pegar questões de interpretação. Pá, bota lá. E você vai poder fazer. E você não precisa nem pegar no Google. Você pode ir ao PCI Concursos, que tem a prova e o gabarito. E essa prova, com certeza, tem textos e questões voltadas para o texto. Então, meu companheiro, você só não vai fazer exercício se você não quiser. Então, você vai sempre fazer o exercício. Por exemplo, imagina que a aula fosse de crase. Você aprendeu o acento grave, que é o indicativo do fenômeno de crase, hoje comigo. Se você não exercitar, vai ou não vai esquecer? Vai esquecer, como qualquer coisa. Então, para poder interpretar, não basta ler. Tem de também fazer exercícios voltados para texto. Tranquilo? Quarto mandamento. Faça exercícios de sinônimos e antônimos. E aí eu vou falar o seguinte. Eu tenho um amigo, por sinal, virei professor de língua portuguesa por causa dele. Eu, na época, fazia faculdade de contabilidade, a faculdade entrou em greve e eu fui com um amigo que fazia um curso pré-militar assistir a uma aula. E lá estava esse meu parceiro, esse meu companheiro, dando a aula que eu conheci naquele dia. Eu achei a aula tão bacana, mas tão bacana, que eu falei assim, poxa, tá aí, eu não estou tão satisfeito com a contabilidade, e eu achei a aula de língua portuguesa desse cara sensacional. Quero fazer isso para a minha vida. E foi o que eu fiz. Fui fazer faculdade de letras, porque eu achei tão interessante a aula dele, coisa que até então eu não achava. E parti para dentro. Hoje em dia, meu companheiro de profissão. Trabalho com ele em diversos cursos presenciais aqui no Rio de Janeiro. Aí, trocando uma ideia com ele, eu perguntei, e aí, meu companheiro, quando você começou, você era fera em língua portuguesa, fera na gramática? Aí ele disse, não, o que eu tinha era uma boa bagagem de leitura e um enorme conhecimento de sinônimos e antônimos. Ele até brincou que na época, quando ele começou a dar aula, ele dava aula só disso daqui. Aí quando alguém perguntava alguma coisa além, ele dizia, não, meu parceiro, isso daí não vai cair na tua aula não. Foi uma estratégia, né? Mas olha só, quando eu sei sinônimos, quando eu sei antônimos, eu consigo responder questões de prova, eu consigo produzir bem um texto, porque eu não vou mais ficar repetindo as mesmas palavras, eu posso me valer dos sinônimos para evitar a repetição, para evitar a pobreza de um texto. Então, meu companheiro, sempre faça exercícios de sinônimos e de antônimos. E você não precisa ficar fazendo em videoaula. Você pode baixar na internet, você pode pesquisar, você pode pegar uma gramática, você pode pegar um livro voltado para o ambiente escolar.
Esses livros que tem no ensino médio, que tem no ensino fundamental, que são gramáticas escolares, são excelentes para você poder treinar exercícios. Tranquilo? Então vamos lá para mais uma dica. Quinta dica aqui, ó. Leia verdadeiramente. Somos um país de poucas leituras. Veja o que diz a reportagem a seguir sobre os estudantes brasileiros. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, revelam que entre os 32 países submetidos ao exame para medir a capacidade de leitura dos alunos, o Brasil é o pior da turma. A julgar pelos resultados do PISA, os estudantes brasileiros pouco entendem do que leem. O Brasil ficou em último lugar numa pesquisa que envolveu 32 países e avaliou, sobretudo, a compreensão de textos. E é o seguinte, o que eu vou te dizer vai muito além do aluno. Vai pegar a esfera até do professor. Como eu trabalhei em escolas particulares e em escolas públicas também, até boas escolas que tem aqui, o que eu observei? Eu observei que alguns professores falavam para o aluno ler, mandavam o aluno ler, mas ele próprio não lia. Ele próprio não lia. Percebi que pais e mães dizem, obrigam o filho a ler, mas eles próprios não leem. Então, eu não posso utilizar aquela máxima, faço o que eu digo e não o que eu faço. Meu companheiro, eu tenho de ser exemplo. Se eu peço para você ler, eu tenho de ler também. E se você quer fazer uma prova, ou então quer simplesmente ampliar o teu conhecimento, leia. Porque é o seguinte, quando eu adquiro conhecimento, quando eu amplio o meu conhecimento de mundo, as minhas relações se tornam mais interessantes. O meu assunto não é mais restrito e pequeno, aquele mundinho fechado. Eu posso conversar com diversas pessoas. Você não precisa ter grana, morar na Zona Sul, para poder trocar ideia com um advogado, para poder trocar ideia com um médico. Você pode ser até um camarada que mora lá na Baixada, que trabalha, de repente, num emprego que não exige muito de escolaridade. Você pode trabalhar na portaria de um prédio. Mas se você quer mudar de vida ou simplesmente melhorar a sua vida, você tem de fazer o quê? Tem de ler. Ah, professor, eu sou analfabeto. E aí, o que eu faço? Mentira, porque se você está assistindo a uma videoaula, você já não é analfabeto. Agora, você, meu companheiro, deve mudar a vida de quem está ao seu entorno. Porque você não deve estudar só para você, você deve estudar para o mundo. Então você deve também aconselhar aquele camarada que não está estudando a estudar, você deve ajudar. E com isso você vai cada vez mais melhorando a sua perspectiva de vida. E é o seguinte, quando a gente diz aqui, ó, leia verdadeiramente, vocês estão percebendo que todas as dicas se resumem a isso, basicamente. Eu tenho de ler. Se eu quero fazer uma boa prova de interpretação, ler, nunca é demais. Ah, professor, mas eu não tenho tempo. Mentira. Você perde tempo no Facebook, você perde tempo no WhatsApp. Ah, professor, eu estou lendo ali também. Lendo besteira, batendo papo, muitas das vezes com pessoas que não sabem nem escrever direito. Você está reduzindo o teu conhecimento, reduzindo o teu vocabulário. Para de perder tempo. Se você fica 1 hora no Facebook, no WhatsApp, você está perdendo 1 hora de estudo. E você com certeza não vai passar num bom concurso. Você pode até passar, mas não vai passar num bom concurso. Se você quer passar naquele concurso bom, que paga bem, que você quer passar lá nas cabeças, você tem de deixar de lado um pouquinho o Facebook, o WhatsApp e começar a ler os artigos dos jornais, começar a ler livros, começar a fazer questões de concurso. Ao invés de você ficar 1 hora no Facebook bisbilhotando a vida alheia, pega um site aí de questões e fica fazendo. O próprio LAC tem simulados. Aproveita, vá fazendo. Tranquilo? Vamos para a próxima. Leia algumas vezes o texto, pois a primeira impressão pode ser falsa.
É preciso paciência para ler outras vezes, antes de responder às questões. Retorne ao texto para sanar as dúvidas. É o que eu sempre falo. Meu companheiro, muitas das vezes, os professores de concurso vão incutir na sua mente que você não tem tempo para poder fazer a prova. Aí ele diz assim, ó, não leia o texto. Eu já escutei isso muitas das vezes. Ou então, leia só uma vez e pronto, e acabou. Meu companheiro, é uma prova e você deve fazer com cuidado. Sem contar que cada tipo de texto depende do teu conhecimento de mundo, não é? Às vezes você pega um Machado de Assis com 15 anos e detesta, não é verdade? Aí, aos 30, você pega aquele mesmo texto e acha maravilhoso e fica impressionado. Caramba, como aos 15 anos eu pude não gostar deste livro? Você não gostou porque você não tinha maturidade intelectual. Você não tinha um conhecimento de mundo amplo para poder entender aquilo dali. E aos 30, você já tinha adquirido conhecimento e achou maravilhoso, porque realmente é maravilhoso. Agora, numa prova de concurso, às vezes você faz a leitura do texto de forma dispersiva. Você está nervoso, fez uma leitura mental e vai acabar não compreendendo tudo aquilo que está ali. Eu sempre digo ao meu aluno que ele deve fazer uma primeira leitura para saber do que se trata, uma leitura en passant, e detalhe, sempre em voz alta, para poder ler mais devagar, para poder compreender melhor o texto. E detalhe, quantas vezes você precisar retornar ao texto, retorne. Porque é melhor você perder um tempo e acertar a questão do que ser extremamente rápido na feitura da prova e errar a questão. É ou não é? Então, olha a 7ª dica aqui. Atenção ao que se pede. Às vezes, a interpretação está voltada a uma linha do texto e, por isso, você deve voltar ao parágrafo para localizar o que se afirma. Outras vezes, a questão está voltada à ideia geral do texto. Na verdade, aqui é o momento do enunciado. Você deve ler também com atenção, para saber se é uma questão de compreensão, para saber se é uma questão de interpretação, se você vai precisar voltar e destacar um termo lá dentro do texto, ou se vai exigir um conhecimento de mundo para você poder responder aquilo, mas não importa. Leia com calma para poder entender o que está se pedindo. Às vezes o camarada pede aquilo que está errado e o aluno marca aquilo que está certo. Então você tem de ter cuidado com o que está sendo pedido, tá? Olha a 8ª dica aí, e bem importante. Fique atento a leituras de texto de todas as áreas de conhecimento, porque algumas perguntas extrapolam ao que está escrito. Veja um exemplo disso. E aí é o seguinte, quando eu digo que algumas perguntas extrapolam o que está escrito, eu estou, na verdade, trabalhando uma questão de interpretação. Porque a questão de compreensão, você já sabe, você já assistiu a outras aulas minhas e de outros professores. É aquilo que está dentro do texto. Quando algo extrapola o que está ali no texto, quando vai além, é porque está exigindo o teu conhecimento de mundo. E se você não tiver um bom conhecimento de mundo, você não vai entender o que está escrito. Por exemplo, piadas. Se você não entende a piada, você não ri. Mas por que às vezes você não entende a piada? Porque você não tem um vasto conhecimento de mundo. O texto humorístico, ele exige muito do aluno. Ele tem que ter um bom conhecimento de mundo para poder entender aquela piada, aquela paródia e assim por diante. Tranquilo? Então vem aqui comigo, ó. Olha o texto. Pode dizer-se que a presença do negro representou sempre fator obrigatório no desenvolvimento dos latifúndios coloniais. Os antigos moradores da terra foram, eventualmente, prestimosos colaboradores da indústria extrativa, na caça, na pesca, em determinados ofícios mecânicos e na criação do gado. Dificilmente se acomodavam, porém, ao trabalho acurado e metódico que exige a exploração dos canaviais. Sua tendência espontânea era para as atividades menos sedentárias e que pudessem exercer-se sem regularidade forçada e sem vigilância e fiscalização de estrangeiros. Olha a fonte, Sérgio Buarque de Holanda,
em Raízes, né? O livro Raízes da Minha Terra. Então vamos lá, ó. Olha o comando da questão. Infere-se do texto que os antigos moradores da terra eram. Vamos lá. Quando o camarada coloca um comando como esse, infere-se, você já sabe que é uma questão de interpretação. A gente já bateu isso. Compreensão, o comando é de acordo com o texto, segundo linha tal, segundo parágrafo tal, segundo termo tal, segundo período tal. Isso significa que está dentro do texto. Basta ter calma e atenção que eu vou achar. Agora, quando o comando é de interpretação, vai além do texto e vai exigir o teu conhecimento de mundo. Como é que vai ser o comando dessa questão? O que o autor quis dizer, infere-se que, deduz-se que, interpreta-se que. Aí, olha o que o camarada disse aqui. Infere-se do texto que os antigos moradores da terra eram os portugueses, os negros, os índios, tanto os índios quanto os negros, e a miscigenação de portugueses e índios. Se liga só, meu companheiro, aqui é o seguinte, quando eu falo do texto, o texto menciona aqui o negro. Observaram que o texto mencionou o negro. Apenas o negro. Só que ele falou dos antigos moradores da terra e foi dizendo o que eles faziam em relação à caça, à pesca e por aí vai. Aí você para e pensa, esses antigos moradores da terra, será que eram os portugueses? Os negros que já foram mencionados ali? Só podem ser quem? Os índios. Porque o teu conhecimento de mundo permite saber, por exemplo, aqui no Brasil, o camarada está trabalhando um texto em que ele fala do trabalho do negro, mas fala do camarada que morava antes. Quem é que morava antes aqui? Quem é que dominava a terra aqui? Os índios. Teu conhecimento de mundo não permitiu saber isso? Então, meu companheiro, não pode dar mole nesse tipo de questão, tá? Olha a próxima dica aí, e super importante, ó. Tome cuidado com as vírgulas. Tome cuidado. Veja, por exemplo, a diferença de sentido nas frases a seguir. Aí acompanha comigo. Olha a letra A e a letra B. Os alunos dedicados passaram no vestibular, na letra A, e os alunos dedicados passaram no vestibular, na letra B. Qual foi a diferença? O uso da vírgula para separar a palavra dedicados. Observa a interpretação. Na letra A, eu não tenho vírgulas. Então, esse dedicados aqui, ele está junto do nome alunos. Sintaticamente, a gente sabe que aqui eu tenho um adjunto adnominal, porque você já assistiu isso comigo na aula do curso básico de gramática, e dedicados aqui, sintaticamente, é um predicativo do sujeito. Agora, sintaticamente, não importa. Eu quero entender o que significa semanticamente. Eu quero interpretar isso daí, Sidney. Então, vamos lá. Quando eu digo os alunos dedicados passaram no vestibular, eu mostro que foi uma restrição. Eu mostro que tem aluno que não é dedicado e que, consequentemente, não passou no vestibular. Quem passou no vestibular? Apenas aquele que é dedicado. Eu restringi, eu limitei. Agora, ao dizer os alunos, vírgula, dedicados, vírgula, passaram no vestibular, eu mostro que todos os alunos são dedicados, pelo menos no grupo que eu tenho. Então eu digo, ó, os alunos dedicados passaram no vestibular. Então na minha turma, todos os alunos são o quê? Dedicados. Entenderam a diferença? Olha a letra C e a letra D. Na letra C eu digo assim, ó, os clientes que já são cadastrados vão receber os boletos. Na letra D eu digo a mesma coisa, os clientes que já são cadastrados vão receber os boletos. Qual é a diferença? Mais uma vez o uso da vírgula. Na letra C eu não coloquei e na letra D eu coloquei. Aqui a gente ainda vai além, porque agora nós estamos trabalhando com orações. Então, na primeira, eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, restritiva.
E na segunda, aqui na letra D, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Beleza. Seja, mas por que é oração subordinada adjetiva? Porque eu tenho um que é pronome relativo, que está fazendo referência ao termo anterior. E toda vez que eu tenho um pronome relativo, nas orações, ele encabeça uma oração subordinada adjetiva. Tranquilo. A diferença da oração subordinada adjetiva é que eu tenho uma restritiva, que não tem vírgula, e uma explicativa, que tem a vírgula. Agora, se ela é restritiva é porque ela limita, é porque ela restringe. E se ela é explicativa, ela apenas está explicando. Numa situação como essa, em que podem acontecer os dois casos, a interpretação, no final das contas, tem a ver também com o conceito da oração. Porque se eu digo, os clientes que já são cadastrados vão receber os boletos, aqui está sem vírgula, então eu estou limitando, eu estou restringindo. Eu mostro que tem cliente que ainda não é cadastrado e, consequentemente, não vai receber o boleto. E quem é que vai receber o boleto? Apenas aqueles que já são cadastrados. Agora, quando eu coloco entre vírgulas, eu mostro que todos os clientes são cadastrados e, consequentemente, todos vão receber os boletos e por aí vai. Tranquilo? Então, meu companheiro, perceberam que o processo não é um bicho de 7 cabeças, mas que vai exigir um pouquinho do teu esforço. Diante disso, até a mensagem final da minha aula foi de propósito. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É o que eu sempre digo. Não adianta fazer um bom curso presencial, não adianta fazer um bom curso online. Você pode estudar com o melhor professor da face da terra. Mas se você não se organizar para estudar em casa, se você não seguir as dicas que nós damos, de nada isso vai adiantar. Então, meu companheiro, sendo muito otimista, mas muito otimista, 30% da aquisição do teu conhecimento depende de mim. Os outros 70% dependem de você. Então, você tem de correr atrás. Não adianta. Sucesso sem trabalhar não dá. Ah, eu quero passar num concurso da Receita, quero passar num concurso da Polícia Federal. Sem estudar? Nananina não. Então, meu companheiro, avalia essas dicas aí, essa aula, porque é sempre interessante. Eu acho pertinente colocar essa dica para você. Pode ser que você não ache, mas vá por mim. Com certeza, isso vai fazer diferença na tua vida, tá? Então, ó, espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Mas não esqueça das dicas, tá?